E aí, pessoal, seja muito bem-vindo à Toca Oriental. Com o fim da quinta missão, o grupo estava saindo da sala de teleporte. E todos estavam exaustos. E principalmente Aaron, que ainda estava desacordado. Com a chegada na sala de espera, todos os moradores foram recepcionar o grupo. E Dika perguntou para Han onde estavam Zid e Hansen. Mas o protagonista disse que eles morreram em batalha. Dika fica abalado com a informação. E Han, sem querer falar mais nada, parte para o seu quarto. Chegando lá, e sem nem mesmo se limpar, vai direto para a cama e começa a pensar, sendo um ex-jogador de Pick Me Up, e por estar na linha de frente subindo a torre, sabe que mortes iriam acontecer, cedo ou tarde por conta disso. Ele não tinha intenção de ficar chateado pelos heróis caídos, e continuando com sua análise sobre o ocorrido do dia, acredita que alguma coisa estava errada. Anteriormente, ele despertou a habilidade Berserk, e antes já tinha despertado a habilidade Compostura, sendo que ambas habilidades são de lados totalmente diferentes. Compostura o faz nunca perder sua sanidade, fazendo com que ele consiga ter pensamentos calmos, e enquanto Berserker se livra totalmente da sanidade em troca de mais poder. O que ele passou nessa missão foi um estado de fúria, mas sem perder a sanidade. Ele estava consciente e assim conseguiu pensar em tudo o que estava acontecendo. Isso é claramente um bug que o sistema do jogo ainda não tinha intenção de fazer. Pode ser que deve ter alguma relação com o fato dele ser um mestre e um herói ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, Han vai cedo para o campo de treinamento. E chegando lá, se encontrou com Jenna treinando. O que não era normal, já que a menina sempre demorava para dormir. E por conta disso perdia metade da manhã. Se aproximando dela, ele a questiona do que aconteceu e do porquê ela está lá naquele horário. Ela o respondeu que não queria morrer, e por conta disso começaria a levar o treino mais a sério. Han sabe que a dificuldade da torre só vai aumentar, e o mais complicado é que o desenvolvimento dos heróis precisa acompanhar os andares. Por eles serem apenas de uma estrela, o crescimento do herói é limitado, e o nível máximo é de 10. E por conta disso, seus corpos também precisam ser fortalecidos. Seus companheiros já estão entendendo como a vida na sala de espera funciona. Então todos os dias, o grupo principal passa por um treino infernal a fim de sempre melhorarem. O protagonista, olhando para Jenna, começa a pensar que ela sempre tem um bom desempenho nas missões. E isso é por ser muito talentosa e se esforçar bastante. Por conta disso, na última missão, ela ganhou novas habilidades. Comparado com Aaron, que treina o dia todo e mesmo passando por grandes problemas, quase morrendo na última missão, ainda não conseguiu despertar nenhuma habilidade. Interrompendo seu treino, Han pergunta o que Jenna estava fazendo, pois a menina estava encarando o peitoral dele e, não se contendo, toca em sua barriga. E comenta que ele parecia bem sarado. O protagonista colocou as roupas de volta e a pune dando um cascudo em Jenna. E pensa como que ela poderia estar nessa calma, já que em algum tempo atrás, todos eles passaram por tudo aquilo. E hoje ela estava desse jeito, até mesmo fazendo e pensando em coisas obscenas. O assunto da conversa se virou para Aaron, e Jenna perguntou se ele não irá participar do treinamento hoje, já que normalmente ele seria o primeiro a aparecer, e seria melhor para ele acordar e vir treinar, assim poderia esquecer da dor da perda. Mas Han diz para ela deixar ele ter o tempo dele, e continua dizendo que Aaron era muito próximo dos garotos que morreram, e tanto ele como Dika estão da mesma forma. Os dois meninos eram bem animados para treinar, sendo totalmente diferente das pessoas que estão ali apenas por tentarem não serem pegos na sintetização do mestre. Han conclui dizendo que os dois meninos tinham potencial, e se ele tivesse tido mais tempo com eles, todos seriam úteis, e quem deveria ter morrido eram aqueles caras ali que não fazem nada o dia todo. Mas mesmo assim, Aaron se junta ao treinamento, cabisbaixo, e Han faz uma piada sobre como estava o seu semblante, e Aaron diz que se ele fosse um pouco mais forte, aqueles dois não teriam morrido. E o protagonista diz que eles morreram porque eles eram fracos. Só isso, e que não foi culpa de nenhum deles. Um tempo depois do treinamento, todos foram chamados para o centro da cidade, e Izel, a fada que é fã número 1 de Loki, estava desprezando os demais, dizendo para todos eles serem como o protagonista. Concluíram o quinto andar usando apenas heróis de uma estrela, o que eram considerados lixos, não é para qualquer um. Jenna, chegando ao lado do protagonista, pergunta o que ele poderia ter feito para a fada ficar daquele jeito. E ele disse ser um segredo comercial, e não iria falar nada. Já se fazia um mês que Han foi levado para dentro do jogo. Então, se a teoria dele estivesse correta, só se passaram 10 dias na Terra. E como ele não conseguia entender o padrão de login do mestre, a dilatação do tempo da sala de espera entre a Terra provavelmente é de 3 vezes. Então o mestre fazia 3 logins diários durante a manhã, tarde e noite. Dentro das missões da torre, o tempo passa com a velocidade do mundo real.
Mas, se as missões acontecessem com a diferença de 3 para 1, como na sala de espera, eles não teriam que sobreviver 30 minutos, e sim 1h30, e todos naquela missão teriam sido aniquilados. Com a vitória do 5º andar, foi liberado o portal da masmorra diária, e nessa dungeon, o mestre enviou as pessoas para fazerem trabalhos de coleta e caça, sendo que também é possível encontrar itens secretos de acordo com a sorte. Essas masmorras mudam de acordo com o dia da semana, sendo elas, segunda a terça é a mina de Ishalta, quarta a quinta é a floresta Kenoth, sexta e sábado é o Planalto Silnel, e domingo todas as masmorras. Com essa nova modalidade de jogo aberta, o mestre fez um grupo novo e colocou Han e Jenna junto de outras pessoas. E Jenna pergunta o que estaria acontecendo, pois nunca viu essas pessoas antes e também nunca participou em nenhuma missão com eles. Com todos indo para a sala de teleporte, uma dessas pessoas acaba perguntando se eles teriam que lutar, como o grupo principal normalmente faz. Mas Han diz para não se preocuparem, já que eles não teriam que lutar naquele lugar. E ao serem teleportados para uma densa floresta, Jenna tomou uma posição defensiva e começou a procurar inimigos nas redondezas, e perguntou para Han qual seria o objetivo da missão, já que não estava claro e era igual como aconteceu no 5º andar. Han, vendo sua colega dessa forma, puxa sua bochecha a fim de acalmar ela e os demais ali. Com todos calmos, ele explica para as pessoas que o local que eles foram levados agora não teria um grande perigo que iria atacar eles, e assim poderiam andar livremente pela floresta. Naquele lugar, cada um deles podiam ver um portal estranho, e Han, pegando uma pedra, explicou que aquele portal levaria os itens coletados para o inventário, e qualquer item que colocassem lá seria de alguma utilidade para ser usado no salão principal. Jenna perguntou se a missão seria apenas de coleta, e se ela não precisaria fazer mais alguma coisa além disso. Mas Han respondeu que ela faria outra coisa diferente dos demais. Jenna iria acompanhar ele e os dois iriam caçar animais, para terem carne no salão principal. Andando na floresta, Jenna começou a perguntar retoricamente o que eles poderiam encontrar naquele lugar. Poderia ser um javali ou uma ave ou até mesmo veados. É que fazia tanto tempo que eles não comiam algo do tipo, que qualquer coisa serviria para ela. E enquanto a menina falava, e ao passar por um arbusto, ela escutou o trote de um animal. E ao se virar, avistou um veado se alimentando. Desacreditando no que viu, ela já pensou que finalmente poderiam comer carne. E sem vacilar, ela atira uma flecha certeira no animal. Feliz da vida que agora poderiam se deliciar com algo diferente, Jenna saca suas 2 adagas e se aproxima da presa para efetuar a limpeza. E Han perguntou se ela sabia como se limpava, e ela disse que sim, afinal seu pai era um caçador. Então por conta disso, ela já tinha uma experiência no que deveria de ser feito, e começou a cortar o veado para retirar o sangue e iniciar todo o processo de limpeza. Han, vendo ela fazendo isso, disse que também sairia para caçar um outro animal, pois estava cansado de apenas comerem batatas. E deixando sua parceira para trás, ele se afasta entrando mais a fundo da floresta. Como Han já estava quase chegando no limite de sua categoria, ele precisaria obter uma pedra de atributo. Esse item dropava de possíveis chefes dessas masmorras diárias. Em um riacho, ele encontrou 3 veados, sendo que um deles era totalmente diferente dos demais. A suposição dele estava correta. Aquela ali era a rainha da floresta, e ela era um desses chefes. Han iniciou seu ataque e primeiramente dá conta dos monstros que acompanhavam o chefe, fazendo com que ela entrasse em fúria. Mas mesmo assim é facilmente vencida e conseguiu obter a pedra do atributo vento. Caminhando na floresta e voltando para o ponto de encontro, trazendo a cabeça do chefe com ele, o protagonista percebeu que estava acabando o tempo de permanência naquele lugar. E se aproximando do grupo, que ainda estavam coletando os materiais dos animais caçados por Jenna, apenas viram a sombra se movendo pelo mato. E se assustaram, achando que era um monstro. Mas John pede para o rapaz se acalmar e pergunta se era o Han quem se aproximava. Por estar carregando a cabeça e estar bem escondido de sua silhueta, era bem assustadora. Chegando perto, Han lançou a cabeça do monstro ao chão, e Jenna se aproximou não gostando muito daquilo, e perguntou onde estava o resto do corpo. A cabeça não era gostosa, então a caça que ele fez foi um desperdício total, mas Han disse que trouxe a cabeça de volta por não ter conseguido tirar o chifre, no qual podia ser utilizado para algum material. Jenna ficou confusa, pois como um veado fêmea possuiria um chifre? E de acordo com ela, isso não era normal. O protagonista pergunta se ela conseguiu descobrir o sexo do animal só de olhar a cabeça dela. E ela afirma que facilmente descobriria, e de repente ela conseguiu adquirir outra habilidade. Passou o dia, e o mestre não fez nenhum avanço na torre. Já era de noite, e todos estavam aproveitando os espólios da masmorra diária, com um banquete farto. Nele, tinha comida à vontade, e muita carne à disposição. Todos muito felizes, pois somente após um mês tiveram a oportunidade de comer algo diferente. Han estava ao fundo da sala vendo seus colegas.
E Jenna se aproximou para conversar com ele e disse que todos ali estavam muito animados, por finalmente terem a chance de comer algo tão gostoso como aquilo. E por conta disso, já acabaram com o veado inteiro. Sem se importar com o que foi dito, Han pergunta se ela já havia se alimentado, pois precisava ir com ele em um outro lugar. E os dois vão para uma outra masmorra, lá no Planalto Simriel. O objetivo dessa aventura era de obter o mesmo item para Jenna, já que ela estava no nível 8, e logo alcançaria o limite de categoria de 1 estrela. E para chegar ao próximo nível, precisaria coletar um certo item. E ela perguntou para Han se realmente era possível ficar mais forte só de reunir alguns materiais. E ele disse que se ela quisesse ficar mais forte, ela deveria obter um item chamado Pedra de Atributo que dropava do chefe da masmorra. E andando um pouco mais, Jenna vê a paisagem em sua frente e fica admirada. Já fazia tempo que ela não tinha essa sensação de liberdade. A missão era de enfrentar o boss e coletar o que fosse possível dele. Então o grupo não poupou tempo procurando outros materiais. E assim, em um desfiladeiro, nós temos a dupla enfrentando o chefe que poderia dropar o item que estavam caçando. E rapidamente eles abateram o chefe. Jenna comentou que agora eles estavam lidando com esses monstros com muita facilidade. E Han pede para ela retirar do monstro o que pudesse valer como carne, couro e garras, mas que precisava ser rápido para que o cheiro não atraísse outras bestas até o local. Enquanto Jenna retira as partes do monstro, comenta que queria que fosse sempre assim: caçar animais, colher plantas, ter comida e um lugar para dormir. Só isso já era muito melhor que sua vida passada. E seria um paraíso se o mestre não existisse. Han, pasmo com o que Jenna comentou, pensou: ei, eu sou um ex-mestre. Será que o pessoal de Niflheim pensava da mesma forma que ela? E ele pergunta se ela tinha interesse em parar de lutar, já que a linha de frente não era tudo que podiam fazer naquele lugar para sobreviver. Se ela quisesse, ela poderia fazer qualquer coisa, porque era uma exímia caçadora. E tinha habilidade o suficiente para treinar os novatos para que eles conseguissem sobreviver no local. Mas Jenna responde que ele poderia fazer a mesma coisa, e pergunta o porquê dele não fazer isso, já que eles não teriam sobrevivido desde o começo se não fosse pelo protagonista. Mas Han apenas solta um sorriso e não fala nada. Alguns dias se passaram e o grupo principal foi enviado para o 6º andar da torre. Sendo teleportados para uma floresta, a missão dessa vez era do tipo de exploração, e o seu objetivo era para investigar a localização desconhecida. O grupo ainda não tinha membros o suficiente. O mestre colocou dica, e ele estava bem nervoso para fazer a missão, já que aquela seria a sua segunda vez que participava de uma missão. Com o grupo começando a procurar resposta do que poderiam ter aos redores, Dica começa a falar em um tom alto que dessa vez eles não foram enviados para uma masmorra diária, e avisa Han que ele não avistava nenhum inimigo em volta. Han faz um sinal com sua mão pedindo para todos se acalmarem e ficarem quietos. Mas o grupo entendeu errado o que ele disse, e todos se deitaram no chão. Questionando seus colegas do porquê deitarem no chão, concluiu que uma missão de exploração raramente aparecia nos andares baixos, e a missão seria completada se eles concluíssem certas condições. Com o grupo andando na floresta, eles se depararam com 3 goblins, que estavam em guarda, e um deles tinha uma trompa para chamar os aliados próximos. Vendo isso, Han pediu para Jenna subir em uma árvore, para que assim ela fizesse uma varredura a fim de encontrar algo a mais. E olhando para o horizonte, ela conseguiu ver algo semelhante a um acampamento. E forçando sua vista, tem uma pequena noção do que poderia ser esse acampamento. Era uma base de goblins, e podia ter em média 100 monstros naquele lugar. Falando para seus companheiros sobre o que descobriu, Han considerou isso como uma armadilha, já que a missão é de exploração. Se algo de errado acontecer, não teria como a equipe voltar viva. E se a base fosse avisada, não teria apenas 3 goblins, mas todo o exército iria cair atacando os 4 heróis. E dessa vez, eles não seriam apenas de nível 1, como no 5º andar. Todos ali eram de pelo menos nível 8, e todos estavam muito bem equipados. Tendo isso em mente, o protagonista monta uma rápida estratégia. Jenna, a primeira que iria efetuar um ataque à distância, causaria pânico nos inimigos. Mas logo após o ataque dela, Aaron teria que eliminar o 2º Goblin rapidamente. Já o Goblin com a trompa deveria ser impedido de tocar o instrumento para chamar seus aliados. Então Han daria conta dele o mais rápido possível. E o último integrante, Dica, deveria ficar pronto para ajudar caso algo desse errado. O ataque começa como organizado, e antes mesmo dos Goblins perceberem a flechada, Aaron estava ao lado para acabar com um outro monstro. Já o último, que tinha a trompa, tentou se afastar para soprar ela, mas o protagonista, em um único ataque, conseguiu impedir que ele soprasse. Tendo finalizado com os Goblins, a missão terminou, e Han aproveitou essa oportunidade de que seriam teleportados para o salão de espera, e assim saiu correndo em direção ao vilarejo Goblin, para obter outras pistas. Ele, como ex-jogador de Pick Me Up, sabia que essas missões poderiam dar mais informações sobre as próximas missões.
e quando chegou no vilarejo, ele se manteve escondido para não alertar os goblins. Han viu que o vilarejo não tinha apenas 100 goblins como Jenna informou, mas também era um criadouro de lobos, que os goblins estavam criando para utilizarem um ataque. Mas qual seria o objetivo deles? Antes mesmo que pudesse obter mais informações, ele foi jogado de volta à sala de espera. Sem ter entendido o que aconteceu, Jenna perguntou o que foi que aconteceu. Mas Han apenas investigou algo a mais e o protagonista começou a pensar que existiam poucos casos onde dicas eram dadas na masmorra principal. E essas missões vinculadas começavam com uma missão exploração. Elas eram chamadas de fluxos pelos jogadores de Pick Me Up. Entender o fluxo é uma habilidade que o mestre também tinha que ter. Entretanto, Han não sabia se o que ele viu foi informado para o mestre e acreditava que o aparecimento de um fluxo ainda estava muito cedo para o mundo do mestre, no qual ainda não tinha chegado nem no 10º andar ainda. Voltando para o salão principal onde todos residem, as pessoas que vivem lá estavam todas assustadas. E Chloe, a cozinheira, correu para chamar o grupo, porque haviam pessoas estranhas no lugar. E elas eram diferentes de todos eles até agora, porque tinham armas, e a aura em volta deles era muito diferente de todos. Han sabia que o mestre investiu dinheiro no jogo, e por conta disso obteve invocações especiais. E aí, gostou da narrativa de hoje? Se sim, deixe seu like. Se não, diga nos comentários o que te desagradou. E se inscreva no canal para não perder as próximas atualizações. Tchau!